Continuando nesse assunto, vamos falar sobre as ações e consequências legais e penais. Para isso, estamos ao vivo com a Isadora Dourado, advogada especialista em direito da família e sucessões com perspectiva de gênero. Oi, Isadora, boa tarde, bem-vinda aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando o Boletim Metrópolis. Que honra estar aqui falando sobre pensão alimentícia. Assunto muito importante, que inclusive é um assunto de serviço para as mães e também para os menores. Começando esse assunto, abordando esse caso específico desse humorista Carlinhos Mendigo, a gente até discutiu aqui na redação antes de falar com você a respeito disso, porque não é um caso incomum. O não pagamento de pensão não é um caso incomum. Mas vale a gente destacar que nesse caso específico, ele está fugindo da justiça, esteve ficando em apartamentos na residência de outros amigos. Para a gente começar a falar sobre isso, esses amigos que o ajudaram, eles podem ser tratados pela justiça como cúmplices de alguma forma? Neila, é algo a ser analisado, sim, se eles têm alguma participação no descumprimento de uma decisão judicial, né? Porque quando a gente tem um débito alimentar, uma dívida de pensão alimentícia como essa, que veio reiteradamente, pelo que a mídia nos traz, né, reiteradamente sem pagar, isso é caracterizado como diversos crimes para o pai devedor, né? Então, isso pode ser uma violência patrimonial para aquela mulher, porque ela está deixando de receber, uma violência psicológica para aquela mãe e para aquele filho que vão ter que fazer as contas para saber como se sustentar. E isso se caracteriza nos crimes de abandono intelectual, abandono material, apropriação indébita, né? Isso já é bem pacificado, só que não é muito aplicado. E, então, para esse pai, a gente tem essa repercussão. E para quem auxilia um descumprimento de decisão judicial, ele também está sujeito às sanções cabíveis, segundo o Código Penal. Bom, continuando nesse assunto, ele estava foragido da justiça e chegando assim, na pior das consequências, que seria a prisão para um pai. Em que momento esse pai pode ser preso? Deixando de pagar, quanto tempo de pensão ele pode chegar a ser preso e como é que ele pode deixar a prisão? De que forma que ele pode deixar a prisão? É apenas pagando essa pensão alimentícia? Neila, quando a gente fala de cobrança de pensão alimentícia, a gente tem dois caminhos. Tem um caminho que é o da prisão e tem um caminho que é o da penhora de bens. Quando a gente fala da prisão, é para débitos de até 3 meses. Quer dizer que eu tenho que esperar 3 meses de dívida? Não. Se a pessoa está me devendo, está devendo para o meu filho, está devendo para a criança, tem um dia de atraso, uma semana, um mês, já se pode cobrar. Aí, quando a gente entra com uma cobrança, seja ela o que vai deixando de ser pago os outros meses vão sendo acrescentados. Então, se eu tenho uma dívida de até 3 meses, eu consigo pedir a prisão. Ou então pedir a prisão dos 3 últimos meses e os demais meses pedir em cima dos bens da pessoa. Maravilha. Quando a gente está falando especificamente da prisão, como é que o juiz age? Ele diz o seguinte para a pessoa: olha, aqui houve um descumprimento de pagamento de pensão por X tempo, um tempo de até 3 meses, e por isso eu estou aceitando esse processo, e você vai ter 3 dias para pagar esse débito. Ou para dizer por que você não pode pagar, ou para fazer, né, para apresentar uma proposta, enfim, é esse o prazo. Mas, quando a pessoa não paga, não justifica a impossibilidade do pagamento, né, e não se apresenta, o juiz pode expedir um mandado de prisão, que foi provavelmente, a gente não tem acesso ao processo, mas provavelmente o que aconteceu numa situação como essa. E aí o juiz pode determinar que essa prisão se dê de 1 mês a 3 meses em regime fechado. Então a pessoa fica fechada pelo prazo que o juiz der, de 1 a 3 meses. Cumpriu esse prazo e não pagou, a pessoa sai da prisão e continua com o débito, porque a gente não tem uma prisão perpétua, né? Se a pessoa paga
ou se faz um acordo com a outra parte de pagamento, como pelas notícias foi o que aconteceu na primeira situação, é possível que a pessoa seja liberada, mas o débito, né, pode continuar para os próximos meses, claro, ou então pode acontecer pela negociação, né, do débito ainda continuar, que provavelmente pode ter sido o que aconteceu nessa situação, né? Houve um primeiro acordo, pelo que se noticia, provavelmente esse acordo pode não ter sido cumprido e isso leva a um débito acumulado com os outros meses. Então, a partir do momento que a gente entra com o processo, isso vai atualizando, corrigindo, e o que não é pago de um acordo também é incluído. Entendi. Essa seria, inclusive, a minha próxima pergunta. Ele tinha um valor a pagar de cerca de 90 mil, hoje ele tem um valor de mais de 200 mil, 240 mil a pagar. Esse valor, ele é reajustado com multa? É assim que funciona? Também recai multa sobre esse valor? Juros, multa? Sim, recai juros de 1% ao mês, né? Recai também a correção da moeda e a multa pelo sucessivo inadimplemento, né? Via de regra, o juiz pode colocar em torno de 10%, mas ele pode também arbitrar outras multas em situações em que a pessoa não está pagando de forma reiterada, como é o que vem trazido como sendo a situação dessa pessoa, né? Infelizmente, essa é uma realidade que chega até aqui por ser talvez uma pessoa famosa e uma realidade de um alto débito, mas o descumprimento de pagamento de pensão é uma realidade das mulheres brasileiras, das crianças brasileiras, e infelizmente a gente tem pessoas que colaboram para essa irresponsabilidade desse pai, porque de fato pode acontecer mudanças, tanto na necessidade da criança, quanto na possibilidade desse pai, um desemprego, uma mudança de carreira, enfim, pode acontecer. Mas, acontecendo qualquer uma dessas hipóteses, o caminho não é a gente deixar desassistido a criança, né? Porque ela tem que ser a prioridade. O caminho é, vamos pedir uma revisão, mudar esse valor para um valor ao qual eu possa contribuir, ao qual eu possa pagar, né? E há uma postura dos pais, muitas vezes, de ocultamento patrimonial ou de fugir dessa responsabilidade sem enfrentar os devidos meios ou sem procurar formas de fazer isso que respeitem a criança, né? Que tenham ela no centro. Destacar que a pensão não é uma pensão para a mãe, a pensão alimentícia é para a criança. A gente não está falando de um dinheiro específico para a mãe. Agora, falando nisso, vamos aproveitar e dar o serviço, então, doutora Isadora, de que forma as mães que não têm condição financeira, então, conseguem na justiça pedir esse valor, recorrer a esse valor da pensão alimentícia que está atrasado, ou até mesmo para aquelas que até hoje não conseguiram nenhum tipo de pagamento de pensão para o filho. Ótimo, Neila. E aqui cabe um adendo de algo que eu não falei, porque é muito comum também os pais fazerem um pagamento parcial. Por exemplo, eu devo um salário mínimo mensal, eu pago só meio salário. Esse valor que não foi quitado, esse outro meio salário, também pode ser cobrado, viu, gente? E aí, pessoal, se vocês têm acesso a um advogado ou uma advogada, maravilha, ela pode continuar, dar início nesse processo. Caso vocês não tenham condições, o caminho é procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público, mas prioritariamente a Defensoria Pública, para que ela inicie um procedimento de cobrança de alimentos, seja pedindo a prisão, seja pedindo a penhora de bens. Entendi. Então, esse é o caminho para quem quer pedir, então, nem que seja a primeira pensão, ou então recorrer àquelas pensões que estão atrasadas ou que não foram pagas ao seu filho. Lembrando que a pensão é um direito da criança, é um direito do menor. Doutora Isadora, muito obrigada pela participação aqui com a gente e a gente te espera em outras entradas aqui no Boletim. Muito obrigada, Neila. Eu espero contribuir mais com vocês. Boa tarde a todos.